Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu quero comentar novamente sobre o processo da consagração da Rússia que o Papa conclamou agora para o dia 25 de março. Eu quero fazer um encadeamento do processo que levou a esse pedido do Papa de convidar os bispos do mundo inteiro para participar da consagração. E também quero contextualizar essa situação, porque a gente vê aí que tem algo da providência divina atuando, certo? Como é que surgiu o pedido de consagração da Rússia e também da Ucrânia, que o Papa fará no dia 25? Ele surgiu através do pedido de bispos ucranianos do rito latino. Aconteceu isso no dia 2 de março, certo? Os bispos ucranianos escreveram um comunicado para o Papa, uma carta para o Papa, está na internet. Está em ucraniano, mas a tradução que tu faz automática no Google coincide exatamente com aquilo que outros sites divulgaram também. E ali os bispos pediam que o Papa consagrasse a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, como pedido por Nossa Senhora de Fátima. Relembrando aqui mais uma vez, pela 1000ª vez, Nossa Senhora anunciou em 13 de julho de 17, na aparição por 3 pastorinhos, que ela viria a pedir a comunhão reparadora e a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Em 1925, no dia 10 de dezembro, ela pediu a comunhão reparadora à irmã Lúcia, quando ela estava em Pontevedra, na Espanha, e no dia 13 de junho de 1929, ela apareceu para a irmã Lúcia na casa das irmãs Doroteias, agora em Tui, também na Espanha, onde ela especificou que a consagração deveria ser feita junto com o Papa e os bispos do mundo. Então é essa consagração que ela pediu para a irmã Lúcia, essa consagração da Rússia, feita para a irmã Lúcia. E aconteceu que, feito esse pedido, não houve resposta da Santa Sé. No dia 11 de março, que foi uma sexta-feira, o reitor do Santuário da Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, na cidade de Kryzovitch, na Ucrânia, fica no oeste da Ucrânia, pediu que todos os santuários de Fátima no mundo rezassem pela conversão da Rússia no dia 13 de março. Então, no dia 11 de março, foi feito esse convite para todos os santuários do mundo se unirem em oração, não uma consagração, em oração, pelo pedido da consagração da Rússia no dia 13 de março, que era um domingo. Então, no domingo seria feita essa oração. O que aconteceu? No dia 15 de março, foi divulgado o comunicado da Santa Sé, está no Vatican News, vou deixar todos os links aqui, que o Papa consagraria a Ucrânia e a Rússia, atendendo ao pedido dos bispos da Ucrânia, só que faria só ele e também o bispo cardeal polonês Krajewski, que é o esmoleiro do Papa, que havia sido enviado à Ucrânia para ajudar os fiéis, os religiosos e também toda a população na situação da guerra. Então, o Krajewski esteve na Ucrânia agora na semana passada e no dia 25 realizará, ao mesmo tempo que o Papa, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, a Rússia e a Ucrânia. Estará lá no Santuário de Fátima. Porém, até o momento, eram só o Papa e o bispo, o cardeal Krajewski, em Fátima. Isso não atende ao pedido de Nossa Senhora de Fátima, porque eram só o Papa e o cardeal, 2 pessoas, portanto não tinha os bispos no mundo inteiro. Porém, no dia 15 de março, a CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana dos Bispos, anunciou que faria, junto com o Papa, a consagração da Rússia e da Ucrânia. E convidou que e pediu para as 22 conferências episcopais da América Latina, inclusive a do Brasil, que é a CNBB, que realizasse também essa consagração. Né? As 5 autoridades da CELAM assinaram, inclusive o cardeal e bispo de São Paulo, Odilo Scherer, certo? Pedindo que essa consagração fosse realizada e participassem dela. Todas as 22 conferências episcopais da América Latina. No mesmo dia também houve a confirmação de que os bispos da Rússia e da Ucrânia também iriam participar dessa consagração. No dia 16 vieram os bispos das Filipinas,
pela Conferência das Filipinas, afirmando também que viriam participar da consagração, e no dia 17 vieram também os bispos da Inglaterra e do país de Gales a participar da consagração. Quer dizer, a gente percebe aí que houve um encadeamento de vários bispos se unindo ao Papa de forma espontânea, para que a consagração fosse realizada. Aí no dia 17, o que aconteceu? O Papa convidou os bispos do mundo inteiro para realizar a consagração da Rússia junto com ele, os bispos e também os sacerdotes. Mas bastam aí os bispos. Isto é o pedido de Nossa Senhora de Fátima, especificado à irmã Lúcia, em 13 de junho de 1929, a consagração da Rússia, Imaculado Coração de Maria, junto com os bispos do mundo. O Papa Francisco está concretizando o pedido de Nossa Senhora de Fátima. A despeito de todas as dúvidas e críticas que o Papa tenha sofrido e calúnias, inclusive de parte dos católicos e particularmente aí dos chamados tradicionalistas. O que induziu, o que levou a esse pedido de consagração dos bispos ucranianos depois do convite do Papa para os bispos no mundo inteiro? Em primeiro lugar, obviamente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ora, a promessa de Nossa Senhora de Fátima é que, consagrada a Rússia, ela se converteria e haveria a paz no mundo. Esses são os efeitos visíveis do pedido dela. E nós não podemos esquecer que o pedido está encadeado junto também com a comunhão reparadora. Havendo só a consagração da Rússia e não tendo a comunhão reparadora por parte dos fiéis, que somos nós, eu, Marcos, João, Pedro, Maria, Cristina, certo? Alexandre, né? Mariana, não haveria os efeitos esperados por Nossa Senhora de Fátima. Portanto, a consagração da Rússia tem que vir junta com a comunhão reparadora. Caso contrário, nós não teremos os efeitos. Portanto, este é um ponto a ser questionado e realizado pelos fiéis. Se afirma que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, realizou a consagração de 84, a consagração da Rússia. Ele fez ali a consagração do mundo e tinha a intenção de coração sim de realizar a Rússia, mas foi uma consagração velada. Ele anuncia na forma da oração que entrega a Nossa Senhora de forma especial algumas nações. Uma alusão clara à Rússia. Mas houve uma sabotagem interna do Vaticano para mudar a fórmula do rito e, segundo a mensagem que Nossa Senhora confidenciou ao Padre Gobi de forma particular, está no livro azul do Padre Gobi, a Rússia não teria sido consagrada ao Imaculado Coração de Maria e seria depois consagrada quando estivesse para acontecer fatos sanguinolentos. Isso é mensagem da Nossa Senhora ao Padre Gobi no livro azul. E o organizador da cerimônia, que foi o Padre Gabriele Amorf, o mais conhecido dos exorcistas do Vaticano, num vídeo divulgado em 2015, ele morreu no ano seguinte, ele afirmou peremptoriamente que a Rússia não foi consagrada. Lembrando lá do pedido da irmã Lúcia, para a irmã Lúcia em 29, logo depois, em comunicação íntima, Nossa Senhora afirmou para a irmã Lúcia que a igreja não tinha atendido ao seu pedido e que as pessoas se arrependeriam de não ter feito a consagração da Rússia, ela seria feita tarde demais, se arrependeriam de não ter feito essa consagração no tempo pedido, e esse arrependimento seria como o arrependimento do rei da França por não ter feito a consagração na época da França ao Sagrado Coração de Jesus. Voltando no tempo, lá no final do século XVII, Jesus Cristo havia pedido a consagração da França a Santa Maria Margarida Alacoque, pedido a ela a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. O rei Luís XVI da França fez essa consagração durante a Revolução Francesa, quando estava preso já. Só que houve a Revolução na França e o rei foi decapitado. Então quer dizer,
Veio tarde demais a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. E da mesma forma, o mundo se arrependeria de não consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria no tempo necessário. E aconteceu que os bispos pediram essa consagração porque viram que a Rússia estava promovendo mais uma guerra contra a Ucrânia, que é um país cristão. Cristão católico e também ortodoxo. Justamente o país onde havia a maior esperança de uma unidade entre católicos e ortodoxos, depois que houve a criação do Patriarcado de Kiev em 2019, e naquele ano, na primeira semana, já começou a se falar de uma unidade cristã entre as duas igrejas, que depois o Epifânio, que é o patriarca de Kiev, já descartou. Enfim, houve um entusiasmo inicial aí, mas era o terreno propício para essa unidade. E aí veio o poder russo, de fato, não só atacar a Ucrânia, como ameaçar não só a unidade, como a supressão da igreja do Patriarcado de Kiev, ortodoxa, como também a igreja greco-católica da Ucrânia. Ou seja, a Rússia, obviamente, está trabalhando para o outro lado, não para Deus. Está tentando contra os próprios cristãos, concretamente, numa guerra, né? E uma eventual situação de domínio da Ucrânia, né? Certamente vai haver a supressão do Patriarcado de Kiev e talvez mesmo dos grupos católicos dentro da Ucrânia. É óbvio que o Putin e a Rússia não são as vozes de Deus e não são os protetores dos cristãos, nem mesmo das tradições, como dizem aí muitos conservadores. Acordem para o que está acontecendo. Ameaça direta, militar contra os cristãos na Ucrânia. Certo? E essa consagração ela veio nesse clima de tensão, numa ameaça à Europa e também ameaça direta à própria igreja, porque nunca Roma esteve tão próximo de um conflito, territorialmente falando, geograficamente falando, que pode extravasar sim para o resto do mundo, ou pelo menos para a Europa. Então, de repente, os católicos, a Igreja Católica e os bispos e religiosos viram não só essa ameaça da urgência de entregar a Rússia a Nossa Senhora, como trouxe à tona o tema novamente da consagração da Rússia. Porque até então eram poucos os bispos que falavam do assunto. Às vezes lá era o cardeal Burke, que pediu a consagração da Rússia lá em 2013, ou 2017, perdão, nos 100 anos de Fátima. Naquele mesmo ano, os bispos católicos do Cazaquistão consagraram a Rússia, Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, volta e meia, algumas autoridades eclesiásticas tocavam no assunto e traziam ele à tona. Mas era um tema que ficava entre os fiéis, principalmente os tradicionalistas, e também parte dos sacerdotes. Quando vem a guerra na Ucrânia, de repente, com o pedido dos ucranianos e a anuência do Papa, vários bispos do mundo ao mesmo tempo começam a querer participar da consagração da Rússia. Isso, obviamente, é uma inspiração do Espírito Santo. E a revelação de que a questão da consagração da Rússia está mal resolvida. Supondo que ela realmente tenha sido realizada por João Paulo II, bom, nada impede que ela seja reconsagrada. Também tem isto, né? Mas isso mostra o mal-estar da questão. E a não estou dizendo que não foi feita de fato, mas a provável não realização da consagração da Rússia, Imaculado Coração de Maria, em 84. Porque João Paulo II consagrou o mundo e implicitamente a Rússia. E, obviamente, depois nós vamos ter a eleição do Gorbachev logo no ano seguinte, na União Soviética, pelo Politburo, do Partido Comunista, e depois a queda do regime entre 89 e 91. Obviamente, João Paulo II teve mão nisso. Quem derrubou o bloco comunista e a União Soviética foi Nossa Senhora de Fátima. Porém, a conversão da Rússia e a paz do mundo não vieram. E é agora que o Espírito Santo, através dos bispos ucranianos, insufla dentro da igreja, e inclusive insufla ao Papa, que seja feita de fato a consagração da Rússia aos moldes de Nossa Senhora de Fátima. Então nós estamos vendo aí a providência divina atuando junto à história do mundo. E
é bem provável, não é nada garantido, que essa consagração será de fato realizada. Então, gente, nós estamos vendo a história da igreja e do mundo acontecendo na frente dos nossos olhos. É o Espírito Santo agindo, é Nossa Senhora agindo. E temos que sim, baixar a cabeça e aceitar que, de fato, né, o pedido está sendo aceito agora pela igreja. Claro, não chegou ainda o dia 25, hoje é apenas 20 de março, faltam 5 dias. Mas nós temos que rezar para que de fato seja concluída essa etapa pedida arduamente por Nossa Senhora, primeiro anunciada pelos pastorinhos, depois para a irmã Lúcia. E que muita gente vem rezando há tempo já. As orações estão sendo ouvidas, gente. É tarde a consagração? É tarde. Virão as dores do parto? Virão. Nós não sabemos quais serão as consequências depois. Se vai haver uma conversão em massa, se vai haver uma união das igrejas, logo em seguida, daqui 2, 3, daqui 20 anos, não sabemos. Mas nós sabemos que ainda virá sofrimento, que o homem atrasou demais esse efeito. Nossa Senhora avisou a irmã Lúcia que seria tarde demais a consagração, mas ela finalmente está por vir. Então aqui, vamos rezar pelo Papa Francisco, para que faça exatamente o que tem que ser feito, para que os bispos do mundo não sabotem, não deixem de lado e façam essa consagração junto com o Santo Padre. E que finalmente este povo, essa nação, seja confiado ao Imaculado Coração de Maria. Ah, mas a Ucrânia, quando houve o anúncio em 1917, era parte do Império Russo. Em 29 estava dentro da União Soviética. E são duas nações praticamente indistinguíveis. Mudam o quê? Pela língua, pela experiência histórica em parte, e pelo fato de que na parte da população ali, oeste, 20% mais ou menos, é de população católica. Né? E a experiência histórica também é um pouco diferente, porque tem muitas influências do Ocidente também, principalmente no oeste da Ucrânia. Mas são fundamentalmente o mesmo povo. Então não procede essa reclamação de que mas a Ucrânia não é parte da Rússia. É parte da Rússia enquanto nação. São muito imbrincadas as duas nações. Imbricadas, né? As duas nações. Então que Nossa Senhora de Fátima, São Vladimir e Santa Olga intercedam. São Francisco Marto, Santa Jacinta Marta, Beata Irmã Lúcia intercedam para a realização efetiva deste grande momento, que será no dia 25, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então Deus abençoe a todos, sigamos unidos e até a próxima.